Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste nesse momento. Aqui quem vos fala é o presbítero Roberto Abranches, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro, pastor-presidente José Carlos dos Santos. E hoje estaremos juntos mais uma vez para estudarmos a revista do quarto trimestre de 2022. A revista intitulada A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. A lição de hoje é a lição número 10. Essa aula será ministrada no próximo dia 4 de dezembro de 2022 e tem por título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Já é um título riquíssimo, porque começa falando sobre restauração. E eu já coloco para você, o que é restauração? Restauração nada mais é do que obter novamente a posse ou o domínio de alguma coisa que foi perdida, recuperar, restaurar, restabelecer. A Bíblia fala diversas vezes em restauração. Restauração do altar e da casa do Senhor, 1 Reis 18:30, restauração da saúde, Isaías 38:16, restauração da vida, 2 Reis 8:5, você pode conferir. Restauração dos muros, 2 Crônicas 32:5. Porém, em sua maioria, o termo restauração refere-se à restauração de Israel. Amém? O texto áureo ele está em Romanos 11:26 e diz: E assim todo o Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Mas por que o Senhor deixou essa mensagem? O que Israel estava desobedecendo? O que estava acontecendo com o povo de Israel? O povo de Israel, naquele momento que estava no cativeiro, já estava vivendo em desobediência há muito tempo. Inclusive, vimos numa lição anterior, em 2 lições anteriores, que eles achavam que os seus pecados não eram responsáveis por tudo aquilo que estava acontecendo. Tudo que sobrevinha sobre eles era resultado dos pecados cometidos pelos seus pais, pelos seus avós e gerações passadas. Mas nós vimos nessa revista que a responsabilidade é individual. Êxodo 19:5 e 6 diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. O Senhor falando a Moisés, ainda não existia a nação de Israel, mas esse foi o pacto lá no Sinai. E Israel não estava cumprindo com esse pacto. E o descumprimento você pode ler em Levítico 26 ou Deuteronômio 28. Você vai olhar ali o que aconteceria com o povo e que realmente o que aconteceu com o povo de Israel pelo descumprimento desse pacto, dessa aliança que o Senhor fez com o povo dele. A verdade prática. A chamada divina restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Bom, na verdade prática, nós já percebemos que ela fala do restabelecimento de 2 pontos importantes, espiritual e social. De quem? Daquele que se arrepende. É uma verdade prática completamente ligada ao povo de Deus de modo geral. Não só a nação de Israel, mas a todos nós, a vida espiritual e a vida social. O povo de Israel estava lá, no cativeiro babilônico, no cativeiro assírio, depois no cativeiro babilônico, sem esperança. E Ezequiel 37 traz uma palavra de esperança aos cativos. O capítulo 37 de Ezequiel descreve uma das profecias mais conhecidas da Bíblia, a visão de um vale de ossos secos.
que representa a dupla restauração de Israel, a restauração nacional e a restauração espiritual. E nessa lição definiremos o termo restauração e explicaremos o significado de restauração nacional e espiritual, quando acontece cada uma delas e a ordem, primeiro a nacional e depois a espiritual. Explicaremos também como se deu a visão do Vale dos Ossos Secos e, finalmente, citaremos algumas promessas de restauração descritas nos capítulos 36 e 37 do livro de Ezequiel. Capítulo 1, sobre o significado do Vale dos Ossos Secos. Subtópico 1, os ossos secos. O profeta não diz como Deus o levou ao vale, mas a expressão em espírito se refere à maneira como Deus lhe entregou esses oráculos, ou seja, como entregou a sua palavra. Ezequiel 1 vai falar. Foi através de uma visão. Não houve um translado, não houve uma... O Senhor não carregou fisicamente Ezequiel até o vale de ossos secos. Foi dado através de uma visão. E essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel depois de muitos séculos de dispersão entre as nações. E significa que isso aconteceu não só para Judá, mas toda a casa de Israel, todos os que morreram durante o ataque, até aqueles do reino do norte que foram exilados pelos assírios há mais de 130 anos. Subtópico 2. O significado. Nos versículos 11 a 14 do capítulo de Ezequiel 37, está escrito: esses ossos são toda a casa de Israel. Todo aquele povo tinha perdido a esperança. Eles se sentiam destruídos, porque pior do que perder uma guerra para o povo de Israel era perder a sua terra, a sua identidade. Determinada parte o texto fala: os nossos ossos secaram. Ou seja, os ossos secaram, eram ossos sequíssimos, eles estavam sequíssimos, o termo é esse. Ou seja, é uma ruína definitiva. Era um povo sem pátria, sem referência, espalhado como um povo desprezível. O próprio Ezequiel, em determinado momento, fala: Senhor, ó tu sabes. Quantas vezes nós mesmos não nos sentimos assim? Ó Senhor, tu o sabes. Quantas vezes nos sentimos destruídos, desprezados, abandonados, como se estivéssemos sem pátria. Exatamente como se sentiu o povo de Israel quando foi ao cativeiro. Podemos ver também em Efésios 2:1, a Bíblia fala: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O único que pode vivificar é o Senhor, mas ninguém. O discurso não diz, o texto bíblico, ele não diz quando Ezequiel recebeu esse oráculo, essas palavras. Mas com base no versículo 11, podemos afirmar que isso aconteceu logo após ter recebido a notícia de destruição de Jerusalém e do templo. Ezequiel 33:21 diz assim: no ano 12º de nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: caiu a cidade. 2 Reis 25, 10, 11. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o mais da multidão, Nebuzaradã, chefe da guarda, levou cativos. Subtópico 3. As promessas de Deus. Oséias 6:1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. O mesmo Deus que advertiu o povo nos dias de Moisés prometeu trazê-los de volta. Esse é o mesmo Deus. Ezequiel 11:17 diz: dize ainda: assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos,
e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhe dareis a terra de Israel. Olha a riqueza dessa palavra. Hei de ajuntá-los do meio dos povos. Ou seja, o povo de Israel estava espalhado entre as nações. O Senhor ia recolher da terra para onde eles foram lançados e lhe daria a terra de Israel. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguições entre as nações na diáspora. Diáspora, palavra nova. Diáspora significa dispersão. A visão vislumbra a restauração nacional e, em seguida, a espiritual. Repetindo, a visão vislumbra a restauração nacional de quem? De Israel, em seguida, a espiritual. No Novo Testamento, João 5:24 diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. As palavras de Jesus falando de que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, reviveu, restaurou. Romanos 8:1, texto muito conhecido, nenhuma condenação há. Mas eu gosto muito também de João 3:18, quero deixar aqui para vocês. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É fato. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, se você crê, você não é condenado. Mas quem não crê não vai ficar condenado, ele já está condenado. É um fato, é uma realidade. Então você pode encontrar muitas vezes uma pessoa falando: poxa, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada de errado. Tá bom, mas você já está condenado. Você precisa crer e aceitar Jesus na sua vida como o único verdadeiro Salvador. E para encerrar esse primeiro capítulo 1 dessa lição 10, a sinopse diz: a restauração de Israel é necessária, pois se trata de uma promessa divina. O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu, o Senhor continuará cumprindo com a restauração espiritual. O capítulo 2 vai tratar sobre a dispersão dos judeus entre as nações. No subtópico 1, as diásporas de Israel e de Judá. Diáspora significa dispersão. A primeira diáspora começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subordinou Jeoaquim, rei de Judá, aos babilônios. Você confere isso lendo 2 Reis 24:1, que diz: nos dias de Jeoaquim subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e ele por 3 anos ficou seu servo, então se rebelou contra ele. Também faz parte da primeira diáspora, vale acrescentar, o cativeiro assírio de 722 a.C. Mas, mesmo com o fim do cativeiro de Judá, por meio do decreto de Ciro, que foi assinado em 538 a.C., a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. A partir daí, eles continuaram a se espalhar por toda parte. A profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior. Por exemplo, nos tempos do Novo Testamento, existiam comunidades judaicas nos grandes centros urbanos, isso dentro do antigo Império Romano. Subtópico 2. Renasce Israel. O retorno dos judeus a que se refere a profecia diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão pelo Senhor Jesus. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Cairão ao fio da espada, sofrimento, dispersão, porque para todas as nações eles foram levados, não há uma nação específica. O povo de Israel saiu daqui
e foi para essa nação, não. E Jerusalém será pisada pelos gentios. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. E o tempo dos gentios que nós vivemos hoje, ele não se findou ainda. Essa segunda diáspora, ela durou mais de 1800 anos. Ela foi iniciada em 70 a.C., com a destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos, e ela foi concluída com a criação, com o estabelecimento do Estado de Israel em novembro de 1947, quando o Estado de Israel foi criado através da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, Assembleia Geral da ONU. E essa Assembleia, que aconteceu em 1947 na ONU, ela foi presidida por um brasileiro, Oswaldo Euclides Aranha. Esse homem foi um político, ele foi advogado, ele foi um diplomata, ele foi ministro da Fazenda, ele foi ministro das Relações Exteriores, ele também governou o estado do Rio Grande do Sul, seu estado natal, porque ele era gaúcho, apesar de ter morrido no Rio de Janeiro. E ele foi o responsável, né? A política internacional costuma dizer que ele fez o lobby, que ele fez o caminho para o estabelecimento do Estado soberano de Israel. E nessa Assembleia, a soberania de Israel foi reconhecida, e houve a separação de Israel da Palestina por uma votação de 33 a 14, com 10 abstenções. Daí foram a favor da partilha da Palestina, como eu falei. No ano seguinte, em maio de 48, foi publicado o primeiro diário oficial do país, o primeiro diário oficial de Israel. Foi quando as tropas britânicas se retiraram do território e Ben-Gurion se tornou o primeiro governante. Na verdade, David Groom, ele mudou, passou a se chamar Ben-Gurion depois que ele se tornou jornalista, sendo que já era uma pessoa completamente ligada ao Estado da Palestina. Ele começou muito cedo trabalhando no campo, na agricultura, na colheita de laranja. E ele conduziu também a divisão do Estado de Israel para a Palestina, e isso a ONU reconheceu, e ele foi colocado como sendo o primeiro chefe de Estado, o primeiro-ministro, o primeiro governante do Estado de Israel. Subtópico 3. Restauração nacional. Versículos 6 a 8, do capítulo 37 de Ezequiel. Primeira restauração nacional. Todos os ossos se juntaram. O corpo estava pronto. A restauração de Israel em um só dia, e depois das dores de parto, que está lá em Isaías 66, 8. Essa profecia, por muitos, é tida como sendo a profecia dos que fala sobre o sofrimento do povo judeu no período nazista, onde bilhões de judeus foram exterminados em campos nazistas. E ela termina com o renascimento de Israel. A fundação do Estado de Israel é o cumprimento da promessa do retorno, da promessa de retorno à terra. Ezequiel 36, 24 diz: E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. O povo de Israel era um povo que desobedeceu completamente aquele pacto feito por Deus no Monte Sinai a Moisés. Você pode ler sobre isso em Deuteronômio 28. É um livro é um capítulo que eu gosto muito. Tem 68 versículos. 14 falam das bênçãos se o povo obedecesse aos mandamentos do Senhor. E 54 falam das consequências. Aí a gente observa como o povo já era inclinado a pecar, a ser desobediente. Deuteronômio 28, 25 diz: O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairá contra eles, e por 7 caminhos fugirás de diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. Ezequiel 11, 17. Portanto dize: Assim diz o Senhor Deus: Hei de ajuntar-vos do meio dos povos,
e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. A palavra aí, fala sobre herança. Ezequiel 37 fala sobre esperança. E nós temos a esperança de vida eterna. Você imagina o que aquele povo sentiu quando foi arrancado da sua terra? 1800 anos, geração após geração, passando por sofrimento. Não dá para imaginar. Imagina nós, hoje em dia. O que seria de nós se fosse arrancado de nós a esperança de vida eterna? De perdermos esse direito à vida eterna. E o povo de Israel estava assim, completamente sem pátria, completamente sem referência, completamente sem Deus. A sinopse do capítulo 2 diz: Israel experimentou duas diásporas, ou seja, duas dispersões. A primeira aconteceu com os assírios e babilônios, e a segunda com os romanos. O capítulo 3 fala sobre o milagre do século 20. Subtópico 1, o testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra, uma testemunha contínua, presente do poder de Deus sobre a terra. O Deus que promete e cumpre. O Deus que chamou, o Deus que levantou, o Deus que sustenta Israel até hoje. Em 1948, vimos no capítulo anterior, Israel passa a ter uma terra, passa a ter um território, uma soberania, passa a ter um governo, tomar suas próprias decisões. Jeremias 30:11 diz: Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalharei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. A justiça de Deus sobre o povo de Israel. Deus é justo. Israel está aí. Nação reconhecida. Os ossos secos já reviveram e o corpo foi formado, mas não havia neles o quê? O Espírito. É o que falta hoje a Israel. É o que falta hoje em Israel. Subtópico 2. O status de Jerusalém entre as nações. As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o status de Jerusalém. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Está lá em Lucas 21:24, que já lemos anteriormente. Gênesis 15:15. E tu irás a teus pais em paz. O Senhor falando a Abraão. Em boa velhice serás sepultado. Abraão morreria. Ele não entraria na terra prometida. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus, ou seja, de todo aquele povo, os cananeus, todo aquele povo, os amorreus, não está ainda cheia. Olha, aqui mostra claramente como Deus é longânime, é misericordioso. Quantas vezes nós testamos e fazemos determinadas coisas, mas ainda não chegou na medida de Deus. Porque quando chega na medida, o Senhor toma a providência. O Senhor é justo, Ele não deixa passar. Continuando o subtópico 3. A restauração espiritual. Começamos essa lição 10 falando, que o nosso Deus é um Deus de restauração. É um Deus de restauração espiritual. Ele restaura. Ele restaura o gentio que aceita Jesus. Ele restaura os judeus que passam a aceitar Jesus. Deus quer restaurar o seu povo. Mas é um povo que vive em completa desobediência, achando que pode se sair de qualquer situação pelos próprios braços, pela sua própria capacidade, pela sua própria autossuficiência. Vide Pedro, Pedro representa
claramente na Bíblia o que é a natureza humana, que nós achamos que podemos qualquer coisa com a nossa própria força. Mas a restauração espiritual ela ocorrerá quando o Espírito da graça e súplica vier sobre os judeus. Aí ocorrerá a restauração espiritual. Zacarias 12:10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargantemente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Ezequiel 37:14. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e eu fiz, diz o Senhor. Isso diz respeito à conversão do povo judeu, porque embora Deus tenha escolhido Israel para a execução de seus propósitos eternos, o povo judeu não recebeu Jesus como Messias. Por isso estão hoje espiritualmente mortos. A restauração espiritual de Israel, ela vai se dar no futuro, na ocasião da segunda fase, da segunda vinda de Jesus Cristo, quando os filhos de Israel reconhecerão que Jesus é o Messias. Quando Jesus descer sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, olha que coisa linda, para livrar a Israel na batalha do Armagedon e implantar o seu reino milenial na terra. Ou seja, quando o Espírito de graça e súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. No Novo Testamento, Mateus 24:30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Sinopse do capítulo 3. O renascimento de Israel como nação soberana é um dos maiores milagres do século XX. Sim, ponto. Não há discussão. Isso é uma prova da fidelidade de Deus e da veracidade da Bíblia. Chegamos à conclusão do nosso estudo. Nem as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas, que são os antissemitas? Antissemita era aquele que era contra o povo judeu, mas era embanhado no ódio. O principal caso de antissemitismo da história da humanidade foi o nazismo alemão. Então, nem as diásporas dos judeus, nem as constantes perseguições puderam neutralizar as promessas divinas. Olha só, o povo foi perseguido, teve a diáspora, se espalharam, foram perseguidos por toda parte. Mas nada disso impediu com que o Senhor viesse a cumprir as suas promessas. Perseguição não inibe a promessa de Deus. Problema não inibe a promessa de Deus. O que nos afasta de receber a promessa de Deus é o pecado. Não há nada mais além do que isso, é o pecado. Israel sobreviveu a tudo e existe como nação soberana desde 1948. É maravilhoso isso. E soberania diz respeito à autonomia, ao poder político, decisão dentro do seu próprio território nacional. Tudo que se refere aos interesses nacionais, Israel é autônomo. A visão do Vale dos Ossos Secos refere-se aos judeus na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o povo de Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Os capítulos 36 e 37 do livro de Ezequiel, eles descrevem uma série de promessas de restauração feitas ao povo judeu e à nação de Israel.
Deus revela a Ezequiel que o povo judeu não ficará mais dividido entre duas nações, Israel e Judá, mas que se tornará uma só nação na terra de Israel. Ele revela a descrição escatológica de um Israel regenerado, que não mais se contaminará, pois o Senhor diz: eu serei seu Deus. A visão do vale dos ossos secos dada por Deus ao profeta Ezequiel tinha por objetivo alimentar a esperança do povo judeu. Esse era o objetivo da visão dada por Deus ao profeta Ezequiel. Alimentar o quê? Alimentar a cerca da restauração nacional e espiritual de Israel. Parte dessa profecia já se cumpriu, pois o povo judeu já voltou à sua terra, Israel reconhecida como nação. Mas ela só terá seu pleno cumprimento no final da grande tribulação, quando o Senhor Jesus implantar o seu reino milenial. E quando Israel o receber como Messias, e os israelitas que ainda se encontram espalhados pelo mundo, retornarão para a sua pátria. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa lição seja bênção na sua vida, nos seus estudos, na sua aula. E por aqui encerramos. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. A paz do Senhor.